Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu trouxe aqui esse trabalho para mim mostrar para vocês todos os detalhes importantíssimos dessa encomenda. É um trabalho personalizado com ricos detalhes. Ficou enorme esse tapete. O que eu tive mais dificuldade de fazer esse tapete aqui foi a questão da pontuação. Como é um nome personalizado, às vezes a gente não encontra esse nome aqui no YouTube, em aula, e aí a gente vai ter que trabalhar para personalizar, para contar. E o que mais quebra a cabeça é contar os pontos. Eu encontrei uma forma bem legal que me ajudou bastante nessa parte aí de contar os pontos, que foi o Marcelo Nunes, em uma aula dele acho que uma TV que ele fez, e aí ele disponibilizou uma tabela. Só que eu cliquei lá no link e essa tabela já estava indisponível. Então, daí o que eu fiz? Eu fui para o Pinterest, procurei uma tabela que tem a contação de ponto. Vou até pegar ela aqui. Aqui está a tabela. E aí eu peguei e mandei para o meu esposo. Ele pegou e imprimiu para mim, aqui no preto e branco mesmo. O importante é eu ter esse controle aqui na minha mão. Teria como eu fazer pelo celular, só que me atrapalharia bastante. E aí o que eu fiz? Fui lá no Pinterest, procurei um gráfico de uma letra, daquele de bordado ponto cruz mesmo. Também fiz a mesma coisa com esse papel quadriculado. Peguei no Canva, até personalizei aqui com o meu nome. E aí ele veio bem apagadinho, mas deu fazer aqui a personalização. E eu fiz 2 gráficos aqui. Um eu achei que ficou bem pequeno, graças a Deus não fiz com esse, porque ia ficar bem pequeno o tapete. E esse aqui era um dos menores que eu fiz. E esse aqui ia ser o assento, mas eu achei o assento muito grande, porque esse gráfico aqui não tinha assento. E aí, então, eu fiz esse assento aqui propositalmente por mim mesmo. São coisas que só eu vou entender. Tem muito rabisco aqui, mas eu entendi tudo isso aqui. Olha só, tem várias matemáticas aqui. E aí fiz esse foi o primeiro que eu fiz. E ele não tava acertando de jeito nenhum. Aliás, esse aqui ia ficar muito grandão. Ia ficar enorme. Até o E passou aqui um pouco. Faltou espaço para colocar o E. Eu deveria ter colocado aqui em cima. E aí, pela contagem que eu fiz, ia ficar enorme. Então, eu decidi fazer esse gráfico aqui mesmo. Desse aqui. Então, deu super certo. E aí, esse aqui ajuda bastante, esse papel quadriculado. Também foi uma dica que eu peguei no YouTube aqui, ó. Pode ver, tem uns quadrinhos aqui. E cada quadrinho a gente põe um X no sentido da letra, do gráfico lá que a gente pega. Se a gente quiser bordar ponto cruz por esse gráfico, a gente borda também. Então é uma coisa bem interessante. Só que no crochê, cada X desse é equivalente. Aqui, ó. Um X equivale a 4 pontos altos. E assim consequentemente, ó. Até 58x equivale a 175 pontos altos. Aí os quadrinhos, que é esses vazios. Aqui, ó, 58, 173. Então, aí a gente vai olhando aqui, contando, até dar certo. Outra coisa também que ajudou bastante aqui foi o início. O início deu certo, você vai dando seguimento aqui de acordo com o desenho. E eu peguei referência, por exemplo, eu vou mostrar novamente o gráfico aqui. E eu comecei assim, ele pela largura. Tem como a gente começar ele direto com o comprimento. Deixa eu segurar aqui que o vento tá. Tem como a gente começar ele direto assim, mas eu decidi começar ele assim. Pra mim foi melhor. E já no ponto cruz eu só bordo assim. Interessante, né? Só borda assim. Agora no ponto cruz, um X desse é um X mesmo, um ponto mesmo, não tem. E aí é isso que bagunçou a minha cabeça, porque eu bordo ponto cruz e com. Nossa, mas o vento aqui tá. Bom, é o seguinte, aqui eu iniciei aqui 5x, que equivale a 16 pontos altos. Então, o próximo eu sabia que era 4, eu vinha aqui na ponta. Que esses 4 aqui, ó, já era a partir da ponta. E assim era a referência que eu ia pegando até dar certo, pra mim não ficar toda hora, o tempo todo contando. Mas é sempre bom estar contando pra gente ter noção de como que vai ficar. E a intenção desse tapete aqui
era fazer o ponto alto em relevo, não consegui. Tinha pouco tempo para quebrar a cabeça. Esse aqui eu desmanchei umas 20 vezes, sem mentira nenhuma, falando afirmamente a verdade. E aí foi aonde que eu decidi buscar ajuda no YouTube com alguns auxílios, algumas dicas nesse sentido de alguma direção para mim fazer, porque não estava batendo a pontuação de jeito nenhum. E aí eu tinha que ficar contando gráfico e não dava certo. Foi horrível, eu desmanchei. Imagina estar desmanchando branco assim. E aí com todo cuidado, e também estava muito quente. Aí eu tinha que estar lavando a mão direto com sabão para não sujar o branco, porque branco é branco, qualquer coisa suja. E aí foi um rala e rola com esse tapete até eu conseguir chegar aqui aonde eu cheguei nesse resultado aqui. Depois que eu consegui acertar, e aí foi assim, rapidão, eu fazer a base dele. E aí eu deixei para fazer o bico ontem. Aí eu tirei a tardezinha para fazer esse bico aqui e fazer as aplicações, que eu fiz somente 2 carrinhos aqui. Olha só que lindeza, não peguei por aula. Eu fiz assim mesmo, olhando lá mais ou menos, vendo como que seria. E eu colei com cola pano. O que que aconteceu? Eu deixei o cone em cima a noite todinha para que ela fixasse bem. E aqui você pode puxar, não arranca de jeito nenhum. E é o detalhe desse bico, eu fiz de olhômetro também. Esse aqui é o bico russo, mas o que eu conhecia não tinha essa parte aqui branca, mas aí eu fiz de acordo com o modelo que a cliente mandou lá, para ficar tudo certo e não ter muito assim o que reclamar, dizer que teve algo diferente. E aí eu fiz esse carrinho aqui. Esse aqui eu fiz com barbante mesmo, porque se eu fizesse com o fio do Uno, o fio amigurumi ia ficar bem pequeno. Só as rodinhas que eu fiz com fio amigurumi, que eu fiz com barbante, ficou grandão. Então eu coloquei as rodas com amigurumi. Sobrinha mesmo, rapidinho, facinho de fazer. E esse aqui também, coloquei aqui, ó, os detalhes do bico. E esse tapete, por ser no fio 6, eu achei que ele mediu um tamanho bom, que foi de 1 metro. Deixa eu verificar bem aqui. Ele mediu 1 metro de comprimento, por 68 centímetros de largura. E o peso dele foi 719 gramas, que ele pesou com o fio número 6. Todos os dois feios, o número 6. E esse fio azul aqui, que é da Suprema, ele estava bem fino. Confesso que ele estava bem fino. Esse branco aqui é da Eco Brasil e ele se aproxima a 1,8. Então eu senti bem dificuldade nesse azul aqui, mas como ele era conduzindo para fazer as letras, então não teve tanto problema assim. Agora se fosse para fazer a base, eu ia ter um trabalho aí bem trabalhoso, então eu decidi deixar ele para fazer trilho de mesa, essas coisas, porque eu já estou migrando para o fio 8 para tapete. Só que deu certo aqui porque ele está conduzindo as letras para formar o nome, então não tive tanto trabalho, porque quando o fio é fino para conduzir, é bom que ele não fica tão aparente assim, mostrando aqui. Pode ver que o branco tá mostrando mais, porque ele é bem grossinho. Então o fio azul, ele não teve esse tanto de problema assim por causa disso. E nos detalhes aqui, ele também não dificultou não, mas para fazer um tapete só com ele, não me garanto, porque ele tá muito fino. Então eu acredito que vai dar para fazer caminho de mesa, essas coisas assim, que vai dar certo. E olha que eu comprei 1,8 kg, sobrou bastante lá no Cone. Eu não pesei quanto que sobrou. E aí eu vou ter que trabalhar logo com ele, porque eu quero indo trabalhando com as sobras para não juntar muito e ficar aquele tanto de sobra junto ali igual era antes. Olha só, eu vou mostrar os detalhes dessa lindeza com o carrinho. Gente, confesso que tinha uma bola e eu não fiz, porque eu não dei conta de fazer essa bola não. E esse foi o vídeo desse tapete maravilhoso que eu amei. Amei mesmo de coração, se não fosse o branco. O branco é que, assim, é que deixa a gente mais receiosa, mas ficou bacana aqui, ó, a escolha que ela fez. E as letras não ficou repuxado, ficou bem bonitinho. E ficou um tapetão aí de 1 metro e pouco. Se fosse no fio 8, tinha ficado 1 metro, mais ou menos 1,5 metro por aí. Até os próximos vídeos, nós nos veremos por aí com mais novidades.